Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Bem, gente, bom dia para todos, bom domingo. Estamos começando mais um Sementinhas do Amanhã. O estúdio está cheio, como o Guga sempre fala. E hoje ele não está com o microfone de novo, certo? Então, vamos começar. Vamos cumprimentar o pessoal lá de casa. Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, sim. Então, tá bom. Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como vocês passaram a semana? Tudo certo? Sim, Sim, tudo. Então, tá bom. Vocês estão animados para o programa de hoje? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá com sono? Eu tô com soninho. E eu quero ver esses meninos animados, hein? Hoje o Miguel não tá aqui com a gente, mas estamos nós três, certo? Então, vamos lá. Vocês lembram do que a gente estava falando na semana passada, no último programa? Não. Não lembram? Lembra, Caio? Não? A gente estava falando sobre a lei de perfeição moral. Certo? Certo. Lembraram? Lembrei. E a lei de perfeição moral é aquela em que a gente tem como base quem? Jesus. Muito bem. Nosso exemplo, né? Nosso mestre, aquele que veio para mostrar para a gente como a gente precisa fazer para seguir o caminho do bem. Concordam? Concordo. Sim. Então, tá bom. No último texto, então, que nós vimos na semana passada, nós estávamos falando sobre o egoísmo, lembram? Lembro. E ele falava assim, que o egoísmo só poderá ser vencido através da educação, mas não é aquela educação que torna alguém culto ou instruído, mas aquela que é a chave do progresso moral, a educação que forma homens de bem. Considerando esse texto, eu queria saber uma coisa de vocês. Isso quer dizer que nós não devemos nos preocupar tanto assim em nos desenvolvermos intelectualmente? Será que é isso que ele está querendo dizer? Não. O que vocês acham? O Léo acha que não. Por quê, Léo? Porque o progresso moral, a gente não tem que deixar de aprender o intelectual. Mas o progresso moral ele é muito importante também. E você, Caio, o que você acha? Concordo com o Léo. Concorda com o Léo? É porque assim, ó, o egoísmo é um vício que a gente tem, não é? E como a gente combate os nossos vícios, as nossas imperfeições? Por meio da educação. Por meio do melhoramento, da evolução, não é? E esse melhoramento é o melhoramento moral. Concordam? Sim. Muito bem. Então, Léo, vamos retomar a leitura. Eu queria que você começasse a ler. Você vai ler 2 perguntas desse texto 88 e depois o Caio lê a próxima. Pode ser? Pode ser. Então, lê pra gente lá do Livrinho dos Espíritos. Texto 88. Pergunta de Kardec. Constituindo a vida corporal somente uma estada temporária neste mundo e devendo ser o futuro a nossa principal preocupação. Será útil fazermos esforços para obter conhecimentos científicos que se referem apenas às coisas e necessidades materiais? Resposta dos Espíritos. Sem nenhuma dúvida. Em primeiro lugar, isso faz com que vocês tenham condições de ajudar seus irmãos. Depois, faz seus espíritos subirem mais depressa, se suas inteligências já houverem tido progresso. Nos intervalos entre as encarnações, vocês vão aprender numa hora que levariam anos para aprender na Terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, um mais, outros menos, contribuem para o progresso. Porque o espírito, para alcançar a perfeição,
precisa saber tudo e por quê para que o progresso aconteça em todos os sentidos. Todas as ideias que forem adquiridas auxiliam no desenvolvimento do espírito. Autora. O estudo é, portanto, fundamental para o progresso espiritual. Adquirir o conhecimento das coisas do mundo material também ajuda na evolução, pois o desenvolvimento da inteligência contribui para a perfeição moral. Os conhecimentos científicos são, além disso, importantes para o progresso dos povos. Então, Léo, aqui nessa questão, ele está dizendo assim, que não é porque a gente precisa evoluir moralmente que a gente não deve se preocupar com Intelectualmente. com o desenvolvimento intelectual, porque ele também é importante, ele também ajuda na evolução da sociedade, no desenvolvimento, no aprendizado, no aperfeiçoamento. Então, lembra quando eu expliquei, Caio, sobre comparar a nossa evolução, o nosso progresso com uma ave, que a gente tem que desenvolver as duas asas, tanto a asa moral quanto a asa intelectual? Lembro. Você Eu se lembro. lembra, Lembro Léo? muito bem. Então, é exatamente isso aqui que ele está mostrando pra gente. Continua, Léo. Mais uma pergunta, por favor. Pergunta de Kardec. O homem pode sempre, através de seu esforço, vencer suas más inclinações? Resposta dos espíritos. Sim, e com frequência, através de esforços bastante insignificantes. Ah, quão pouco de vocês fazem esforços. Autora. Isso nos mostra, novamente, que tudo está em nossas próprias mãos. É possível combater o mal que ainda resiste em nós através de um simples esforço. Entretanto, não costumamos nos esforçar tanto quanto poderíamos. Lembremos sempre, nossa evolução vai depender da disposição que tivermos para fazer esforços em favor do bem. Mas olha só, vamos comentar aqui agora. Às vezes a gente acha tão difícil mudar alguma coisa, não acha? Vocês não acham? Sim, eu acho. Mudar os nossos hábitos, né? Corrigir os nossos erros. Mas aqui eles estão dizendo que o esforço que a gente tem que fazer nem é tão grande assim. A gente não precisa mudar uma montanha de lugar, levantar um carro, empurrar um caminhão. Não é um esforço tão grande assim. Basta a gente realmente querer e fazer um pequeno esforço que a gente consegue, bem pequenininho, né? Que já é suficiente para a gente conseguir mudanças, certo? Caio, lê pra gente a última questão desse texto, por favor. Pergunta de Kardec. Qual a maneira mais prática e eficiente ao alcance do homem para se melhorar na vida presente e resistir ao mal? Resposta dos espíritos. Foi dito por um sábio: conheça-te a ti mesmo. Autora, mas como conseguir isso? Pergunta de Kardec. E os espíritos aconselham de forma muito simples. Ao final de cada dia, devemos fazer um exame de consciência. Devemos lembrar o que fizemos ao longo do dia, nos perguntando se não deixamos de cumprir algum dever ou se alguém teve motivo para se queixar de nós. Assim poderemos descobrir a honestidade das nossas falhas, identificando aquilo que precisamos modificar. Podemos nos perguntar mais ainda. Segundo os espíritos, se eu desencarnasse agora, poderia entrar em um novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser escondido sem medo de acertar? O conhecimento de si mesmo é fundamental para o progresso individual, mas não é fácil de fazer o julgamento de si próprio. Como poderemos saber a verdade de nossos atos? São bons ou maus? Já que temos uma grande tendência de arranjar desculpas para o que fazemos? A solução é novamente bastante simples. É só julgar cada ato
nosso como se estivesse sendo praticado por outra pessoa. Ouvir o que os outros, inclusive os inimigos, pensam a respeito do ato praticado também ajuda bastante. Tudo isso faz parte do trabalho diário destinado a nos fazer evoluir. Estar sempre fazendo perguntas à própria consciência a respeito do comportamento de cada dia. É o caminho mais rápido e eficaz para o autoconhecimento e, consequentemente, para o alcance da felicidade que todos desejam. Muito bem. O Caio ligou o acelerador, né, Léo? E pisou fundo. Que olha, ele até andou atropelando umas letrinhas aqui, né? É aquele famoso ditado: se você vira um bandido na rua, acelere fundo. E os espíritos? Ó, vamos sem devagar, por favor. Vamos nos concentrar aqui no nosso texto, tá bom? Então, ele pergunta assim: qual é a maneira mais prática e mais eficiente ao alcance de cada um de nós para a gente se melhorar nessa vida, né? Sem ficar jogando pro futuro. Ah, deixa, na próxima encarnação eu resolvo, né? O que a gente pode fazer na vida presente para se melhorar e para resistir ao mal? O que ele fala, Caio? Como que a gente faz? Ao final de cada dia, devemos fazer um exame de consciência. Muito bem. Assim, podemos descobrir com honestidade as nossas falhas, identificando aquilo que precisamos modificar. Podemos nos perguntar ainda, segundo os espíritos, se eu desencarnasse agora, poderia entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser escondido, sem ter medo de contas a acertar? Será, Caio, que se a gente desencarnasse hoje, a gente ia desencarnar sem nenhum problema, sem ter peso na consciência, sem ter arrependimento? O que vocês acham? O que você acha, Léo? Eu acho que ia ter arrependimento. E, aliás, se você se matasse ou tivesse com alguma doença, lá no céu você sofreria as coisas também e ia pra... Na verdade, qualquer pessoa quando desencarna no céu tem que ser tratada antes. É assim, nós vamos falar bastante sobre isso mais pra frente, né? Mas assim, tudo tem uma consequência, né? O que mais interfere em como a gente vai no nosso estado no plano espiritual, quando a gente desencarna, é a nossa consciência, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente falou, né? Como a gente tratou as pessoas, os sentimentos que a gente alimentou dentro da gente, certo? Mas assim, esse exame de consciência que ele fala aqui que a gente tem que fazer, a gente não tem que fazer ele só antes de morrer. Concordam? A gente tem que fazer todo dia. Vocês têm esse hábito de antes de dormir, lembrar do dia, do que aconteceu e pensar assim, poxa, isso que eu falei pro meu amiguinho não foi legal. Eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha mãe, não foi legal. Eu preciso pedir desculpas. Vocês já fizeram isso, esse exercício? Eu não conheço isso. Você nunca fez, Léo? Não. E você, Caio, já fez? Não. Também não. Poxa vida, então essa pergunta aqui é para vocês mesmo, hein? Essa resposta aqui é para vocês. Mariana. Diga. Às vezes a gente pode estar falando duas coisas ao mesmo tempo, sabe por quê? Quando a gente fala oração, pode ser o mesmo que frase, mas pode ser o mesmo que rezar. É uma frase, mas é uma reza, né? Uma oração. Sim. Né? Então, isso aqui é muito importante, tá? Se a gente quiser se melhorar,
esse é o melhor exercício que a gente tem para fazer, para que a gente consiga perceber que quando a gente errou, por que a gente errou, e pensar no que a gente precisa fazer para corrigir o nosso erro. Porque vamos e venhamos, nós vivemos num mundo, que mundo mesmo? Que tipo de mundo? Provas e expiações. Muito bem, um mundo de provas e expiações. E isso significa que nós somos muito imperfeitos ainda, ok? Ok. Se nós somos imperfeitos, nós erramos muito. E tudo bem a gente errar, não é? Ou alguém vai ser violentamente punido porque errou? Deus vai punir a gente porque a gente errou? Não. Não. A gente tá aqui para aprender, não tá? E errar é uma forma da gente aprender. Mas, para a gente aprender com o nosso erro, a gente precisa primeiro enxergar que a gente errou. Concorda? Concordo. E depois a gente precisa se arrepender do que a gente fez. Certo? Segundo passo. Certo. E o terceiro passo? A gente precisa corrigir. Corrigir, exatamente. Se esforçar. Porque se a gente achar que a gente não errou, aí a gente vai estar sendo orgulhoso, né? Então, se você acha que tudo que você fez está absolutamente certo, então você não tem o que arrumar. Então, primeiro a gente tem que ter humildade para identificar que a gente errou. Segundo, a gente tem que admitir isso, que é muito difícil, né? Às vezes é muito difícil a gente admitir que a gente errou. E terceiro, é a gente se esforçar. Então, por exemplo, se eu brigar com o Caio, né? Para quem não sabe, o Caio que tá aqui do meu lado é meu filho. Se eu brigar com o Caio e eu não tiver sido justa com ele, eu preciso corrigir isso, não preciso? Precisa. Preciso, Caio. Urgentemente. Urgentemente. Então, eu preciso te pedir desculpa, não preciso? Sim. Porque não adianta a gente fingir que a gente não fez a coisa errada. Isso não conserta as coisas. Às vezes, meninos, tem coisas que a gente faz que nem um pedido de desculpa remedia, né? Então, assim, às vezes aí a gente vai precisar de outra vida mesmo para consertar aquilo. Mas o pedir desculpa é um ato de humildade. Vocês concordam? Concordo. Porque ele implica em a gente admitir que a gente errou. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter feito esse exame de consciência. Certo? Sim. Muito bem. Então, eu acho que isso tudo mostra pra gente que a lei de perfeição moral, ela pode ser definida como a busca constante pelo aprimoramento moral de cada ser humano, a fim de viabilizar a evolução e o progresso espiritual de cada um, e por consequência, do planeta em que a gente vive. Concordam? Porque vocês acham que o melhoramento de uma pessoa, ela só vai surtir efeito nela mesma? Não. Não. Não vai, né? Não? As pessoas que estão ao redor também vão. Também? O que você acha, Caio? Concordo com o Léo. Por exemplo, se você antes estava brigando com todo mundo ao redor, agora parou, vai ficar melhor, né? Entendi. Mas olha, lembra, né? Mas eu simplesmente parar não é suficiente, né? Porque eu já magoei um monte de gente. Então, o que eu tenho que fazer? Pedir desculpa. Pedir desculpa.
né? Aliás, o perdão foi uma coisa que Jesus nos ensinou muito, né? É uma coisa muito importante para a gente fazer. Vocês concordam? Concordo. E é assim, quando a gente... as nossas atitudes, elas têm reflexo na vida das outras pessoas. Sejam elas atitudes boas, sejam elas atitudes não tão boas assim, né? Então, assim, se você plantar uma árvore, qual vai ser a consequência boa disso? Você vai receber o fruto dessa árvore. Essa árvore vai crescer, ela vai tornar o ambiente em torno dela mais agradável, a temperatura embaixo dela mais amena, vai dar sombra para as pessoas, ar puro. Ela pode dar flores que vão alegrar a vida das pessoas. Ela pode dar frutos que podem alimentar outras pessoas. Então, às vezes, olha, um pequeno gesto, a gente ir lá e fazer um buraco no chão e plantar uma árvore, pode influenciar a vida de muitas pessoas. Só de quem a gente gosta? Não. Não, pode influenciar a vida até de quem a gente não tem contato. Pode influenciar a vida até de quem... a vida de quem a gente não gosta muito, né? Mas acaba influenciando a vida de todo mundo. Porque a gente tem que lembrar que a gente vive numa Verdade. né? Lembra lá da lei da sociedade? A gente vive numa sociedade. Então, tudo que a gente faz acaba influenciando na vida dos outros. O que os outros fazem também influencia na nossa. E se o que eu fizer for uma coisa ruim? Aí vai influenciar nas pessoas ao redor de uma forma ruim. Vamos dar um exemplo. Quem lembra de um exemplo que pode influenciar na vida das pessoas? Eu tenho um exemplo ótimo, mas eu quero ouvir vocês primeiro. Vai, Caio, pensa num exemplo aí. Pensa, Léo. Tem um exemplo de uma coisa ruim? Eu não tenho. Não? Não tem. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa muito porca. Mas muito, sabe aquela pessoa muito porca? Nossa! Não é aquela só que não toma banho. É aquela pessoa assim que joga papel pela janela do carro, que joga lixo, deixa o lixo na rua. E vamos supor que eu pegue todo dia e jogue todo o lixo, todo o resto do lixo que eu consumi na minha casa, na porta da minha casa. É minha casa, é minha calçada, né? Fui eu que fiz a calçada, eu que paguei o pedreiro para fazer a calçada. E eu me acho no direito de jogar o lixo ali. E aí eu jogo primeiro uma casca de banana, depois um pacote de comida, e vou jogando, e vou jogando, e vou jogando. Se no decorrer do dia eu for jogando um monte de lixo e no dia seguinte mais um monte de lixo, o que vai acontecer? Uma hora vai encher. Uma hora vai encher, só isso? Mas as pessoas vão começar a ser prejudicadas. Como, Caio, que as pessoas vão se prejudicar? Mau cheiro. O cheiro muito ruim. Ah, sei lá. O que mais? O pai vai estar andando com o filho numa bicicleta, o pai bate a cabeça no monte de lixo. Pode cair, alguém pode tropeçar no lixo, se machucar. E bicho? Vocês acham que se eu jogar um monte de lixo vai atrair muito bicho? Vai ter um monte de barata. Aranha, que mais? Mosca. Mosquito, mosca, pernilongo. Escorpião. Escorpião. Né? Então, olha só. Uma atitude que eu, muito egoísta, estava pensando só no que eu achava que era o meu direito, né? Mas eu tenho, é minha casa, minha calçada, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu lixo. E aí eu vou, né, dentro do meu egoísmo, eu vou jogando lixo ali e olha o que eu posso causar. Porque se atrair mosca transmite doença. Escorpião, se picar as pessoas, pode matar as pessoas, não é? Aí começa a cheirar mal, aí começa a atrair um monte de bicho nojento,
começa a trazer doença para mim, para minha família, para os meus vizinhos. A minha rua começa a ficar fedida, ninguém mais quer passar por ali. Eu posso até ser multada pelo município, não posso? Pode. Por deixar o lixo ali. Então, olha só como uma atitude pequenininha pode influenciar em tudo na vida de muitas pessoas. Então, a gente precisa fazer essa reflexão e lembrar que a gente não vive sozinho, né? Esse é só um exemplo, porque existem muitos outros exemplos, né? Por exemplo, as pessoas estão muito despreocupadas em preservar a natureza. E qual é a consequência disso? Vocês sabem? Sabe, Caio? Fala uma consequência aí da destruição da natureza. Não lembra? Nada? Eu sei. Fala, Léo, uma consequência. Efeito estufa, falta de alimento, pode até destruir os polos. A poluição do ar. Poluição do ar, poluição do terra, poluição da água. Aí destrói a floresta. Isso interfere nas chuvas. Sim. Que aí vai interferir na irrigação das plantações. Nas mudanças climáticas, causar inundação, causar tornado. Exatamente. E aí o ser humano se acha no direito de falar que isso é culpa da natureza. Então, e aí, olha, muda a chuva, para de produzir alimento, aí falta alimento, aí o preço das coisas vai subir. Olha como uma atitude, ela desencadeia um monte de atitudes. E não foi isso que Jesus ensinou pra gente, foi? Não. O que foi que Jesus ensinou pra gente? Pensar no próximo. Ele ensinou a gente amor. Amor. E amor não é só para as pessoas. A gente tem que amar nosso planeta. A gente tem que amar a natureza. A gente tem que amar, lógico, a nossa família, os nossos amigos. Mas a gente tem que amar tudo que é uma criação divina. Vocês concordam? Concordo. E se a gente não cuidar do nosso planeta, a gente vai estar destruindo a nossa casa. Não é? Sim. A gente não ia gostar, a gente nunca ia pegar um martelo e arrebentar a parede da nossa casa, ia? Não. Então por que a gente está arrebentando o nosso planeta, que é a nossa casa? Não sei. Né? Então, isso é muito importante para a gente pensar que o nosso progresso depende da gente. Quando a gente fizer as coisas todas certinhas, não é só a gente que vai evoluir, o nosso planeta vai evoluir também. E aí, quem sabe, logo, logo, a gente passa dessa fase transitória entre mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E a gente começa a ser mais feliz do que a gente é hoje. Olha que máximo. Não ia ser muito legal, Caio? Ia. Eu achei. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar um pouquinho e fazer esse exame de consciência e seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus amava a natureza e amava o nosso planeta e amava todos os filhos de Deus que vivem aqui. Concordam? Concordo. É isso aí. Então vamos encerrando por aqui. Tá acabando. Tá acabando o nosso programa, que chato, né? Então vamos nos despedir do pessoal. Alguém tem alguma mensagem pro pessoal lá de casa? Caio, começa você. Não. Não quer falar? Só falta colocar um barulho de grilinho na noite. O grilinho assim, ó. O Caio não tá respondendo, vai ficar assim, gri, 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 né? Fala você então, Léo. Fala você então, Léo. Despede do pessoal. Tchau, gente. Obrigado por ter ouvido o programa. E que o próximo programa seja ótimo. Muito bem. E você, Caio, o que você quer falar pro pessoal de casa? Caio, é sério. Que foi? Tô sumido.
Então tá bom, nós vamos encerrando o programa aqui hoje. O Caio tá muito sem graça hoje, ele não quer falar tchau para todo mundo, então eu falo por ele. Eu queria deixar um beijão para todo mundo que tá em casa, agradecer a audiência de hoje e para aqueles que não puderam acompanhar o programa e quiserem assistir os programas passados, eles estão todos disponíveis lá no podcast, que tem dentro do site do radiomeimei.com.br ou então no aplicativo da Rádio Meimei e também no Spotify. Então fica aqui o meu abraço, meu beijo para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.